Boa noite a todos e todas. É um prazer falar aqui no Forquap, falar com vocês. Dizer que Quirina é uma pessoa realmente muito especial, uma pessoa que entende muito bem a questão de ser servidora pública, né? De utilizar o espaço público, utilizar as pessoas para esse espaço público, de fato fazer aquilo que nós servidores, eu também sou servidora pública, temos que fazer, que é servir, né? Que é Sim, servir a sociedade com o conhecimento, com as informações, com tudo que a gente pode trazer de importante para melhorar a qualidade desse serviço que nós prestamos. A Quirino aí na universidade, no curso de mestrado, e agora, como ela colocou aí, né, de doutorado, e eu na Secretaria de Estado da Educação como servidora pública, analista educacional, na função de inspetora escolar. Aí eu vou pedir o Tiago, para passar. Eu trouxe um slide, na verdade, o que que acontece? A minha intenção é fazer um diálogo mesmo, né? Sexta-feira, à noite, eu sei que as pessoas estão cansadas, trabalharam o dia todo, é o final da semana, né? A apreensão, ela está prejudicada, né, em função da extensão da semana, então a intenção é dialogar. E o meu diálogo é um diálogo que provoca, como a Quirino falou, né? A intenção, eu não vou ficar teorizando, na verdade, eu vou provocar algumas questões, alguns pensamentos, para nós que estamos na área da educação, para aqueles que vão ingressar futuramente na área da educação, quer nas escolas públicas, quer nas escolas privadas, eu acho que é importante essas provocações. Não, tudo que eu disser, eu não quero que ninguém tome assim como pessoal, porque eu vou usar alguns, pode ser que eu use algum candidato, pode ser que eu use alguma coisa dessa nossa realidade atual, mas é exatamente porque a política, ela o tempo todo está ingressando na vida da gente. Então, assim, por uma questão de ilustrativa, pode ser que eu use alguma coisa, mas assim, não quero que ninguém fique ofendido com isso, é só mesmo para a gente pensar a questão da educação e pensar a questão da educação mineira. É, então, quando a Quirine falou na mercadização, na verdade, são faces da mesma moeda, né? Mercadorização, mercantilização, mercadização, são faces da mesma moeda, e a gente vai ver que, atualmente, né, a gente está estudando três formas dessa mercadização da educação. Então, vamos lá, Tiago. Então, me apresentando, né, quem eu sou, a Quirino já me apresentou de alguma forma, mas reforçando, eu acho que nessa apresentação aqui, o que vale é a pessoa que trabalha na Secretaria de Estado da Educação há 25 anos, né, estou quase aí chegando próximo do fim da carreira, e dos quais 20 anos são dedicados exclusivamente à inspeção escolar. Como a Quirino falou, está aí discutindo a legislação, trabalhando as questões da legislação na Secretaria de Estado da Educação. A melhor coisa do meu currículo, como a Quirino também disse, é ser orientanda do professor Carlos Roberto Jamil Cury, que é um educador excepcional, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, ser orientanda dele. Pode passar, por gentileza, Tiago. Então, quem somos, né? Já que eu vou falar de educação, que educação que eu vou falar? Eu vou falar da rede de ensino de Minas Gerais. Tudo que eu falar, e aí depois vai culminar nessa rede, nós vamos pensar em três locais: nas escolas estaduais, nas escolas privadas, com ou sem fins lucrativos, agora que eu vi que está errado ali, lucrativos, conveniadas, confessionais e as escolas municipais. Então, a rede de ensino de Minas Gerais, ela é composta por por esses três segmentos. As escolas privadas, elas pertencem à nossa rede, inclusive as escolas privadas são uma concessão pública, né? Elas existem porque existe uma concessão pública, né? O Estado, ele concede à iniciativa privada a possibilidade da oferta e o faz mediante a fiscalização, por exemplo, feita pelos inspetores escolares. E as escolas municipais, por sua vez, aqueles municípios que não possuem sistema próprio, eles seguem as legislações estaduais e são acompanhados e fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Escolar do Estado. Então, são essas três redes que nós estamos falando. No rodapé dos slides, tem uma palavra que é mais ou menos, eu retirei
de um livro do Paulo Freire, mas eu fiz uma adaptação. Sem a luta política, que é a luta pelo poder, o tempo, a liberdade e a decisão da escolha não se efetua. Então, nós vamos pensar que tudo que a gente faz na educação, tudo que a gente vive dentro da educação, não só da educação, a gente vai falar da educação, por isso que eu estou falando da educação, mas na vida da gente ela tem um viés dentro da política. A política interfere em tudo. Se a cenoura que eu vou comer é vermelha, se ela é roxa, se ela é amarela, ela vai interferir nos passeios que eu faço. A política, a vida de todos nós será sempre atravessada pela política. Pode passar, Tiago. Bom, e aí, na educação, há mais de 40 anos, não é de agora, quem é que dita as regras da educação brasileira? Na verdade, eles ditam as regras da educação no mundo, mas como nós estamos no Brasil, né, nós vamos se referir ao Brasil. Quem é que dita? Né? Então, eu coloquei aí 3 símbolos que são bastante conhecidos de quem está na educação, que é a Organização Mundial do Comércio, que decretou oficialmente que a saúde, a previdência social e a educação passariam a ser consideradas mercadorias, a OCDE, que a educação é a saída para o crescimento econômico dos países da América Latina, e o Banco Mundial, que subordinou a educação ao desenvolvimento econômico, alinhando o padrão deste desenvolvimento às agências internacionais. Então, nós temos 3 organismos internacionais que ditam as regras, mas é claro que eles não podem chegar no Brasil e falar assim, olha, vai ser assim e vai ser assado. Eles têm receptores no Brasil, né? Eles ditam lá, né, nos países de origem, eles estabelecem esse funcionamento, mas existem receptores no Brasil que traduzem essas regras e implementam essas regras no Brasil. Pode passar, Tiago. Quem são esses receptores no Brasil? No Brasil é o mercado. É o mercado. E que mercado que é esse? Não é qualquer mercado. São os grandes fundos de pensões que não produzem empregos reais. Uma empresa que trabalha com fundo de pensão tem o mínimo de funcionários possíveis. A reforma da Previdência realizada no âmbito federal e depois nos estados e municípios beneficiou os empresários dos fundos de pensões. Então, quando às vezes as pessoas ficam ofendidas, o governo vai mexer no imposto do empresário, o governo vai atrapalhar o trabalho do empresário, mas não é qualquer empresário, gente, não é qualquer empresário. São os grandes empresários, os que lucram muito e não produzem trabalho. Eles não produzem empregos. Então, por exemplo, às vezes você vê assim, o trabalhador fica com dó do empresário e fala assim, mas o empresário ele é importante porque ele produz o emprego. Mas esse empresário do mercado, da qual nós estamos nos referindo, ele não produz emprego. Ele produz lucro. Então, aí tem os bancos, né? Todo mundo lembra que na década de 80, década de 90, nós tínhamos verdadeiras paralisações do Brasil. O Brasil parava, porque o banco parava. Nós tínhamos bancos, vários bancos, nós tínhamos vários empregados de bancos. Hoje não, gente. Hoje banco basicamente não existe. Quase ninguém vai ao banco mais. E quando você chega dentro do banco, tem pouquíssimos funcionários, né? É um setor que quase não emprega mais. Muitos se transformaram em caixas eletrônicas, com no mínimo um funcionário. A classe popular ainda pouco tecnológica enfrenta as filas das caixas lotéricas, né? Muito trabalhador não vai mais ao banco, e tudo que ele paga na caixa lotérica. Então, assim, o banco é o mercado. E as empresas que a gente chama de liofilizadas. Eu costumo usar uma analogia que é o Botox, né? Quando você vai aplicar Botox, o médico pega um vidrinho cheio de pozinho, aí ele injeta um líquido dentro do vidrinho e aí aquele pozinho aumenta de volume. Então, a empresa liofilizada é isso. Na verdade, ela é uma empresa enxuta. Ela não tem funcionário. Então, olha lá, são as empresas de uma pessoa só, ou de um grupo muito pequeno de pessoas. São os escritórios empresariais que muitas vezes respondem por trabalhadores do outro lado do oceano. Então, estes são os mercados, gente. Quando vocês escutarem falar que o mercado está nervoso, é esse mercado que nós estamos nos referindo.
não é o mercado, não é o cara que tem uma padaria perto da casa da gente, não é a pessoa que tem um salão que emprega 9, 10 pessoas, não é o mercado, não é o fazendeiro, por exemplo, que emprega lá 20, 30, 40 pessoas, às vezes tem 20 cabeças de gado, ou até 100 cabeças de gado. Não é desse mercado que nós estamos falando. Nós estamos falando desse mercado aí, que são representados basicamente, eu coloquei esses três, mas a gente também pode pensar nos aglomerados de comida fast food, que a gente fala, né? Comida rápida, né? Esse também é um mercado que fica nervoso. Pode passar, Tiago. Bom, esse mercado, aí eu falei que ele tem uma receptividade no Brasil. O mercado não, os organismos internacionais. E como que eles são recebidos no Brasil? Eles são recebidos através das FASFIL. FASFIL, parece até nome de remédio, né? FASFIL. Mas não são remédios não, gente. FASFIL são as CAs, que são certificado de entidades beneficentes, são as organizações da sociedade civil de interesse público, ou CIPAs, e são as organizações sociais, as OS. Então, esses conglomerados de fundações, instituições, que recebem essa política educacional dos organismos internacionais, traduz e implementa na nossa sociedade através dos governos, né? Depois nós vamos ver como é que isso funciona. Pode passar, Tiago, por favor. Então, eu fiz um levantamento pequeno aí das FASFIs em 2010, porque tem pouca coisa. Em 2010, havia 299 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos, as FAFIs, no Brasil, voltadas predominantemente para a religião, tinha 28,5%, associações patronais e profissionais tinha 15%, e ao desenvolvimento da defesa de direitos tinha 14,6%. As áreas de saúde e educação, pesquisa e assistência sociais, ou políticas governamentais, totalizava 51,1 mil entidades, ou seja, 18,6%. As FASFIs concentravam-se na região sudeste, 44%, nordeste, 22%, e sul, 21%, estando menos presente no norte, 4,9%, e centro-oeste. Ora, se as FAFIs são fundações, institutos que primam pela razão social, que primam pela intervenção social, não era de se esperar que elas estivessem em regiões financeiramente mais pobres, por exemplo? E aí nós estamos vendo que não, que na verdade elas estão aonde? Nas regiões mais ricas, aonde circula mais dinheiro, aonde tem muito mais dinheiro. Sudeste, começa lá no Sudeste, com 44, quer dizer, é quase o dobro de FAFIs em relação ao Nordeste, né? Aí nós vamos ver lá na frente por que isso. Pode passar, Tiago, por favor. A construção desse novo modelo de sociabilidade, que tem na imagem do empreendedor e no modelo empresarial de gestão seu grande referencial, que deveria ser produzido em todas as esferas da vida social, encontra no plano das políticas sociais um grande filão para a conversão de atribuições universalistas do Estado a mecanismos focalizados da iniciativa privada. A reconfiguração do papel do Estado, portanto, teve um de seus importantes veículos, tanto na materialização da política, como no âmbito das lutas simbólicas e construção do consenso. A organização empresarial para a captura e ressignificação dos problemas sociais e suas soluções. Ou seja, nós temos lá no artigo 6º da Constituição Federal tudo que é considerado um direito social. Então, tem mais de 11 direitos lá, se vocês tiverem curiosidade de buscar o artigo 6º, estão lá a educação, estão lá a saúde, estão lá o transporte, está lá a maternidade, alimentação, o trabalho, né? O trabalho é um direito social, né? Teve até um presidente aí há poucos dias que falou assim, eu não crio empregos, não, eu não tenho nada a ver com emprego. Não, está na Constituição Federal. Aquele que está operacionalizando a Constituição Federal, ele tem que criar empregos. Então, assim, as FAFIs, elas entram, o interesse delas é exatamente em cima daqueles direitos que estão lá no artigo 6º da Constituição Federal. Tudo que se relaciona a direito social. E a educação é um direito social também. Pode passar, Tiago. Bom,
Quem são os mercadores da educação que traduzem em políticas públicas as regras dos organismos internacionais? Aí eu trouxe alguns aí que vocês já conhecem. Tem lá o Instituto Unibanco, o INSPER, a Fundação Sesgran Rio, o Inspirare, o Itaú, o Instituto Ayrton Senna. Aí não tá visualizado aí, mas o Todos pela Educação, a Fundação Santilana e uma infinidade de outros que aí não consegui colocar nesse desenho aí. E eles são os chamados neoliberais. São chamados neoliberais. Aí estão os institutos e as fundações neoliberais que traduzem essa política educacional para os governos no Brasil e especificamente em Minas Gerais. E nesses últimos 4 anos, disputando essa política educacional, também tínhamos os neoconservadores. Além de ter os neoliberais, nós também tínhamos os neoconservadores. Os neoconservadores são aqueles que primavam pela escola sem partido, que primavam pela escola cívico-militar, que primavam pela homeschool e tantas outras coisas que apareceram, né, que surgiram aí nesses últimos 4 anos. A BNCC, por exemplo, teve uma pessoa que falou para vocês, não sei se foi no encontro passado, mas falou sobre a BNCC. Então, a política pública é disputada por esses 2 blocos, tanto os neoliberais como os neoconservadores. Pode passar, Tiago. Então, as formas de mercado que nós temos hoje. A mercantilização, que é o processo pelo qual a educação escolar é subsumida à forma e à lógica da mercadoria. A mercadorização, que é o processo pelo qual a educação escolar é transformada em nicho de mercado. E a subsunção ao empresariado, que é o processo pelo qual o empresariado brasileiro assumiu em íntima relação com o Estado estrito e organismos internacionais as direções moral e intelectual das educações públicas e privadas. Então, hoje no Brasil e em Minas Gerais, nós temos essas 3 formas convivendo. Nós temos tanto a mercantilização, que a educação vira uma mercadoria, como a mercadorização. Na verdade, a mercantilização é que ela aplica processos de mercado na sua gestão, na sua atuação. A mercadorização é quando ela vira nicho, quando ela vira mercado. Então, são aí os grandes aglomerados que oferecem educação privada, tanto no ensino superior quanto no ensino fundamental e médio. E a subsunção ao empresariado são atuações dessas FAFIs que eu comentei, são esses fundos, esses grupos empresariais que resolvem não só decidir qual o tipo de educação que nós teremos, como também submeter a sociedade a um novo tipo de subjetividade, a um novo tipo de cidadania. Acho que é o pessoal que fala, né? Corações e mentes. Então, essa subsunção empresarial é exatamente isso. É você mudar a personalidade, o pensamento da sociedade em relação a como ela deve se comportar em relação ao emprego, em relação aos relacionamentos, em relação à família, em relação a tudo. É mudar a subjetividade dessa sociedade. Então, nós temos aí uma infinidade de FAFIs trabalhando nessa perspectiva e nós vamos descobrir quais são as que existem em Minas Gerais e o que elas têm feito. Pode passar, Tiago, por favor. 8. Pode passar, isso. Então, aí, mas somente o fundo público, eu perguntei isso, porque assim, é só o fundo público que essa mercantilização quer, que essa subsunção da educação do empresariado, ou essa mercadorização? Não, mas é o fundo público também, gente. Eles disputam o fundo público hoje em dia. Hoje em dia, como é que eles disputam o fundo público?
oferecendo educação privada por intermédio das secretarias de Estado da Educação, das secretarias municipais de educação. Então, às vezes, a prefeitura não oferece um determinado nível do ensino, mas ele faz uma parceria privada e oferece esse ensino. Então, assim, há uma disputa do fundo público, mas não é só o fundo público, como eu falei, né? Eles disputam também as mentes e os corações, no sentido de mudar essa subjetividade, de mudar esse pensamento das pessoas em relação a como se comportar, como se portar mesmo na sociedade, o que esperar da sociedade, se conformar a uma determinada situação. Pode passar, Tiago. Então, hoje, principalmente, essas fundações, esses institutos e essa parceria que os governos fazem com a iniciativa privada visa buscar educar as subjetividades. E aí ele educa essa subjetividade com a nossa anuência. Tem a Simone de Beauvoir aí, ó. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplice entre os próprios oprimidos, com a nossa anuência. Quando nós nos retiramos do papel político que temos, quando nós nos retiramos do papel de pessoas que pensam, quando nós abrimos mão do pensamento e aceitamos essas fafis dentro das nossas escolas, pautando o nosso trabalho, conduzindo o nosso trabalho dentro das escolas. E às vezes eu até falo assim, mas ficou mais fácil, porque aí já vem tudo prontinho, eu só aplico. Mas aí eu perco a minha função de professor, por exemplo. Aí, bom, eu pus o Paulo Freire, não basta saber ler que a Eva viu a uva, é preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Isso que é educar a subjetividade, gente. Se eu não levo para a sala essas discussões, se eu, enquanto docente, não me pergunto, não me faço essas perguntas, se eu não sei para que eu estou trabalhando, com qual finalidade eu estou trabalhando, por que, voltando um pouquinho aqui aos bancos, qual que é o interesse de um banco? O que um banco tem em comum com a educação? O que uma política de gerenciamento, o que uma lógica de mercado pode ser importante dentro de uma escola? Tem algum interesse em comum? Não tem. Nunca vai ter. Só o interesse de educar essa subjetividade. Porque se eu estou dentro da escola e se eu estou pautando discussões gerencialistas, discussões mercadológicas, eu estou fazendo com que aquele contexto escolar deixe de discutir suas pautas próprias, suas questões próprias, suas preocupações próprias, ou mesmo aquelas situações cotidianas que vão se eclodindo lá na escola e são deixadas de lado porque eu preciso desenvolver aquela metodologia que o governo implementou naquele ano, naquela escola. Eu preciso preencher aquela planilha que vem da Secretaria de Educação. Então, eu deixo de pautar as questões que são inerentes e que são importantes e que são latentes dentro da escola para que eu entre num ritmo gerencial, mercadológico, de desenvolver o meu trabalho dentro da escola. Então, eu preciso me perguntar, eu não posso ser só aquele que lê que a Eva viu a uva, eu preciso ser aquele que entenda por que a Eva viu a uva, que uva que é essa, quem plantou essa uva, com qual objetivo, quem vende essa uva. Então, isso que é educar a subjetividade, é isso que tem acontecido em relação a esse processo mercadológico dentro das escolas. Pode passar, Tiago. Esse mercado que se diz tão interessado na educação, que se diz
tão preocupado com os níveis de alfabetização, tão preocupado com aquilo que se ensina dentro da escola, ou que se não se ensina na escola, ele faz exigências. Ele faz exigências para que ele possa fazer aporte financeiro, por exemplo, nas prefeituras, por exemplo, nos estados. E que exigências são essas? São exigências que vão retirando dos trabalhadores e da sociedade, de um modo geral, todas as conquistas que eles tiveram ao longo dos anos. Então, nós temos aí, por exemplo, os ajustes jurídicos normativos, a reforma trabalhista. Foi uma exigência do mercado. Olha, eu vou fazer um aporte financeiro na sua prefeitura, eu vou fazer um aporte financeiro no Brasil, mas eu quero que tenha uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, uma reforma do ensino médio, as diretrizes curriculares para a educação básica, as diretrizes curriculares para a formação de professores, a nova reforma trabalhista, né, que tem se discutido aí, e a reforma administrativa, que foi paralisada, mas que está sempre em pauta, sempre volta à pauta das discussões. Então, todas essas reformas, todos esses ajustes são exigidos para que essas fundações, essas associações, elas façam aporte financeiros e elas entrem em parceria com esses estados e municípios. E são reformas, e outra coisa, são reformas que às vezes as pessoas concordam com elas. Mas por que elas concordam com elas? Porque toda a metodologia, todo o arcabouço teórico, todo o desenvolvimento que vem sendo feito há mais de 30 anos por essas associações, por essas fundações, elas trabalham a mente da pessoa para dizer que são necessárias. São necessárias essas reformas. Só que não tem uma auditoria da dívida, não tem um estudo pormenorizado de que é necessário uma reforma trabalhista ou uma reforma da Previdência, ou que essa reforma do ensino médio, de fato, vai fazer uma revolução na educação. Não existe. O que existe é um consenso em realizar esses ajustes para que eu possa criar um batalhão de trabalhadores, de pessoas com uma escolarização baixa, uma escolarização, um pouco poder argumentativo. Pouco poder argumentativo. A Jéssica está aberta. A Jéssica. Só um minutinho, Giovana, por favor. Acho que já deu. Pode voltar. Volta um pouquinho, por favor. Então, bom, voltando aqui. Então, esses ajustes jurídicos normativos, eles existem para quê? Para que as pessoas elas entrem numa lógica, numa conformação de que não é possível uma sociedade sem que essas coisas aconteçam, sem que haja resistência, sem que haja o pensamento se de fato esses ajustes são necessários. Pode passar. Essa figura é recente, eu peguei ontem. Muito tem se discutido isso, né? O dinheiro público, aí você tem o teto de gasto, e para os bancos, o teto de gasto está pingando, e para os bancos está jorrando. Mas o dinheiro é público, gente. O dinheiro é público, o dinheiro tinha que vir para a iniciativa pública, ele tinha que vir para os projetos públicos, para os direitos do artigo 6º da Constituição Federal. No entanto, eles não vão. Eles ficam pingando na educação, eles pingam na saúde, eles pingam na mobilização de construção de empregos, mas eles jorram para os fundos privados. Pode passar. Bom, esse mercado, então, tem nome e sobrenome. Aí eu coloquei aí 5 representantes do mercado.
que a gente fala, esse mercado. São 5 milionários, né, bilionários, são 5 maiores bilionários brasileiros em 2020. Então, tem lá o Safra, o Joseph Safra, que é do Banco Safra, o Jorge Paulo Lemann, que é da Fundação Lemann, o Eduardo Saverin, o Marcel Ramos Teles e o Carlos Alberto Sicupira. Esses últimos 3, eles são investidores em redes de alimentos, fast food. Então, quando a gente fala de mercado, gente, nós estamos falando dessas pessoas. Nós estamos falando de bilionários. Nós não estamos falando de pessoas que têm, como eu já disse lá atrás, pessoas que têm uma fazendinha, que têm um comércio, que empreende de alguma forma, alguma coisa para sobreviver. Nós estamos falando dessas pessoas, e são elas que pautam a educação no Brasil. São elas que decidem qual é a educação que vai ter no Brasil. Pode passar, por favor. Então, essas políticas, na prática, se convertem na BNCC, nós temos lá o mercado no centro, é o mercado pautando. O que o mercado pauta? O mercado pauta a BNCC, ele pauta a educação domiciliar, ele pauta a escola sem partido, escola militar, aliás, não é militar, é escola cívico-militar, porque escola militar é uma coisa, escola cívico-militar é outra. E tudo isso em parceria com as fundações, com bancos, parcerias público-privada. Então, nós temos aí, por exemplo, a educação domiciliar. Por que a educação domiciliar é tão cara? Porque ela vai criar um filão, por exemplo, nas igrejas. Porque se a família não puder implementar essa educação domiciliar e as famílias mais populares não vão poder implementar, por exemplo, as igrejas o farão. E aí teremos fundo público escoando para as igrejas. A BNCC. Hoje em dia, nós reeditamos a 5692/71, nós reeditamos a profissionalização compulsória. Nós criamos itinerários com a nova BNCC e esvaziamos o currículo propedêutico, por exemplo. E nós criamos disciplinas que podem ser ofertadas, inclusive pela iniciativa privada. A escola sem partido. Existe escola sem partido? Se a escola é estatal, a escola no Brasil é estatal. Se a escola é estatal, ela geralmente é do partido que está no poder. A escola cívico-militar, por exemplo, a escola cívico-militar. A escola cívico-militar não é a escola militar, que eu também acho uma aberração, porque por que os militares têm que ter uma escola especial para eles? A escola deveria ser para todos, a mesma escola, de qualidade para todos. Escola pública deveria ser de qualidade para todos, a mesma escola. Mas aí já tem um nicho de escola de militar, que a gente questiona e a coisa não sai, continua ano a ano tendo a escola militar. Aí trouxeram a escola cívico-militar, que não é uma escola militar, é uma escola simplesmente que trouxe para dentro da escola 3 militares, em média, 3 militares, que vão cuidar da disciplina da escola. Então, são políticas que são caras a governos específicos, mas que são alimentadas e são demandadas por organismos internacionais, depois por fundações, bancos e iniciativas privadas. Tudo isso para disputar corações e mentes. Pode passar, por favor.
Aí eu trouxe como essas políticas chegam na educação. Vocês vão ver que eu trouxe, tem uma deputada aí, não foi de propósito, é porque eu queria trazer as lutas que nós já enfrentamos aqui em relação a essas políticas. Então, tem o primeiro aí, educação se faz com diálogo, é quando a deputada estava questionando o projeto Mãos Dadas, na Secretaria de Estado da Educação. O projeto Mãos Dadas é um projeto de municipalização. Alguém pode falar, olha, Giovana, mas a municipalização é uma coisa necessária, porque está lá na 93, 94/96, que compete uma parceria que o ensino médio é obrigação do Estado, mas o ensino fundamental é em parceria com os municípios, então é natural que os municípios acolham esse nível de ensino, digamos assim, não chega a ser nível, mas essa parte da educação. Mas só que o projeto, às vezes, ele acontece sem fazer o menor estudo de impacto, porque a gente sabe que tem municípios muito pobres. Nós temos 853 municípios em Minas. Pode ser que uma Belo Horizonte da vida, uma Betim da vida, uma Nova Lima, consiga absorver todo esse ensino e continuar ofertando. Mas pode ser que não, que outros municípios não consigam. E aí ele passa para o município esse nível de ensino, e aí no ano seguinte a prefeitura não dá conta de ofertar, o que ela vai fazer? Parceria com o privado para ofertar. Ela vai falar, bom, eu não dou conta de ofertar, eu vou fazer parceria. O segundo é o projeto Somar. Nós temos 3 escolas em Minas Gerais, em Belo Horizonte, me parece, 3 escolas do projeto Somar. O que é esse projeto Somar? Uma fundação, uma entidade privada, ela assume a gestão da escola. Ela assume completamente a gestão da escola. Ela passa a fazer o contrato dos professores, ela passa a indicar o seu diretor, ela passa a fazer as compras da merenda, né, o gasto com o dinheiro, ela passa a gerir completamente a escola. A gente passa completamente a escola para a iniciativa privada. Aí alguém vai falar assim, Giovana, mas às vezes dá certo e tal. Aí eu volto lá na questão dos bancos, né? Qual que é o interesse em comum que tem um banco e uma escola? Que tipo Ô, Giovana, não tá dando certo não, viu? Que tipo de sociedade pensa um banco e que tipo de sociedade pensa uma escola? Uma escola não, né? Uma escola pública, por exemplo, que tipo de sociedade pensa? E no terceiro quadrinho aí, as escolas cívico-militares. Essas escolas, eu não sei se vocês sabem, elas foram implementadas em regiões de grande vulnerabilidade. Porque quem está lá numa região que tem muita droga, que tem muito assassinato, que tem muitos problemas sociais, pensa que o problema se resolve com a polícia. Mas o problema não se resolve com a polícia, né? A escola não tem nada a ver com a polícia. O que se professa dentro de um quartel, por exemplo, é a questão da hierarquia e da disciplina, por exemplo. A escola é um lugar de socialização, é uma escola de colocar as pessoas no mesmo nível, para ter um diálogo. Então, são interesses completamente diferenciados. E aí você começa a perder espaço, porque se você abre o espaço para o militar fazer a disciplina da escola, a escola não é só disciplina. E você não aprende o processo de socialização impondo castigo, por exemplo, impondo uma disciplina, mas dialogando sobre ela, convivendo com ela. Então, assim, são interesses completamente difusos que visam educar uma subjetividade, educar um novo tipo de cidadão. E um cidadão que não é um cidadão que coopera, não é um cidadão que
tem empatia pelo próximo, um cidadão que pensa a sociedade, que pensa macro, né? Ele pensa micro, ele pensa individualmente. O que é fundamental, por exemplo, num quartel? É a hierarquia, cima para baixo. Mas é assim a sociedade? Não é, a sociedade não é assim. A sociedade tem outros valores. Eu preciso funcionar de outra forma para que as coisas aconteçam e a gente tenha interesses solidários, em solidariedade, né? Pode passar, por gentileza, Tiago. O projeto Jovem de Futuro, do Instituto Unibanco. Hoje em dia, em Minas Gerais, o ensino médio roda uma metodologia do Jovem do Futuro. E é aquilo que eu falei lá atrás. Você começa a entrar num esquema de pensamento, você precisa rodar essa metodologia do Jovem do Futuro. Você passa a atropelar todo o cotidiano da escola. Aconteceu ali uma briga e a gente precisa discutir uma questão lá disciplinar, mas em relação a um direito, questão de gênero, questão de raça. Não, isso não dá tempo, porque você tem que cumprir uma metodologia. A metodologia está sendo implantada. Você tem que cumprir. Então, esvazia as discussões da escola. Esvazia a importância da escola, a importância do que é que aquela sociedade precisa discutir, do que aquele entorno da escola precisa discutir, porque você passa a viver em função de uma metodologia. Giovana, mas eu reparei que, em termos de gestão, melhorou alguma coisa na escola, mas a escola é só gestão, gente? A gestão é importante, mas a escola são pessoas. A escola são pessoas, então eu preciso desenvolver as pessoas, não é só a gestão. O Trilhas Futuro, né? Vocês devem ter visto aí a propaganda da oferta de cursos profissionalizantes. O Trilha já existiu com outro nome, em outro governo, e até em governos progressistas. Pronatec, PEP, é o Trilhas de hoje. Quer dizer, ao invés de você fazer um investimento na... Eu esqueci de falar, gente, eu tenho uma cachorrinha. Ao invés de você fazer um investimento na sua rede pública, você começa a comprar vaga na rede privada. E se você compra vaga na rede privada, quem oferece o curso, oferece também a ideologia, oferece também a educação das mentes e do coração. Então, a desculpa é de que a gente não tem tempo para poder mobilizar a rede, criar. Não é, né, gente? Na verdade, você desestrutura a rede, por exemplo. A Secretaria de Estado da Educação já teve várias escolas profissionalizantes. Hoje, eu acho que deve ter no máximo 20, ou 23 no máximo. Mas nós já tivemos uma grande rede de educação profissional por aí. Aí você vai desestruturando essa rede e vai comprando vaga para a oferta da educação profissional na rede privada. E aí não é e aí às vezes o que acontece? Não é o melhor curso que você vai fazer. E não é um curso, por exemplo, do qual você pode extrair o máximo. Não é um Cefet, por exemplo, né? Que o aluno vai ficar lá o dia todo. Ele vai fazer concomitante, ele vai fazer pós-médio, ele vai fazer aquela coisa, né, corrida. E aí eu trouxe esse último aí só para mostrar que tem dinheiro na iniciativa pública, tem dinheiro. Só que o dinheiro fica pingando para o público e a torneira é aberta para o privado. Pinga o tempo todo para o público e a torneira aberta para o privado. Pode passar, por favor. Então,
E aí quando a gente fala de educar a subjetividade, e quando a gente fala dos neoliberais, né, que eu citei lá, que são os Itaú, Ayrton Senna, Todos pela Educação, uma infinidade de fundações e institutos, nada mais são do que os implementadores do neoliberalismo, que não é só, que aí não é só uma ideologia, não é só uma economia, uma política econômica, mas é uma forma de existência. A forma pela qual somos pressionados a nos comportar e de nos reportar aos outros e a nós mesmos. Alguém pode falar assim, mas gente, as coisas vão caminhando, é assim mesmo, quer dizer, é um fluxo. Não, é uma escolha. É uma escolha que nem é feita por nós. É feita pelos organismos internacionais e nós acolhemos, porque junto com essa direção vem o dinheiro, vem o aporte financeiro. Então a prefeitura fala, eu vou acolher essa política porque eu vou ter um aporte financeiro de 1 bilhão. Mas tem dinheiro público. Nós podemos fazer as nossas escolhas. Nós temos dinheiro público. O Brasil não é um país pobre. Mas a escolha dos políticos que nós fazem escolhas pelo aporte privado. E aí, se ele recebe o aporte privado, ele recebe a decisão de ser assim ou ser assado. Então, olha, o segundo quadro. A norma de vida neoliberal é caracterizada pela lógica do mercado, caracterizada pelas dimensões da concorrência e da forma da empresa privada. A gente começa a agir como uma pessoa privada, a gente começa a ser assim. A gente começa a achar que a gente está desempregado porque a gente não se formou o suficiente. A gente traz a lógica do privado para a nossa vida. A gente começa a achar que tem que pôr o filho numa escola de alto padrão e que estudam pessoas já encaminhadas na vida, porque ali ele vai criar um network e ele já vai estar seguramente encaminhado para o futuro. A gente vai introjetando a lógica do privado em todas as esferas da nossa vida. O último quadrinho. Não se trata exatamente da mercadorização de tudo, pois o mercado mantém sua limitação e singularidade, mas da difusão do modelo de mercado para além do próprio mercado, reformando o Estado, as políticas públicas, as instituições, a gestão e a subjetividade. Então, é muito sério isso, gente. Quando a gente abre mão da política e a gente fala, e a gente classifica a política como se fosse um time, a gente tem uma adesão a essa política como se fosse um time, um Cruzeiro e Atlético, né? Uma paixão, a gente adquire um novo modo de vida. E é um modo de vida baseado no modelo de mercado. As relações, né? A gente vê hoje assim, mas tem tanto jovem adoecido, tem tanto jovem cometendo suicídio, tem tanto jovem isso. Tem mesmo, gente. Porque a sociedade que nós vivemos hoje em dia é uma sociedade do mercado, de trocas. Aí o jovem fala, poxa, eu não tenho nada para trocar. Eu estou fora desse mercado, né? E a gente usa, inclusive, a gente introjeta as palavras do mercado, né? Network, empreendedorismo, protagonismo. A gente vai incorporando as palavras e incorporando a prática e a vivência. E a gente começa a naturalizar as coisas. E essas coisas estão na política. É quando a gente abre mão dessa política. E aí a gente deixa a política comandar, né? Os professores, quem está na secretaria, quem está hoje no Estado, em Minas Gerais, está sofrendo muito. Porque o professor hoje do Estado virou
um planilheiro, né? Faz planilha o tempo todo, preenche planilha o tempo todo. Sobra pouco tempo para ele planejar, para ele pensar, para ele arquitetar, para ele chegar na sala de aula e dar aquela aula que ele gostaria. Pode passar, por favor. Bom, pode passar, Tiago. Então, aí eu citei o empreendedorismo, que eu acho que a palavra da moda é essa, né? Empreendedorismo, né? Tem gente que acha lindo, inclusive. É o modelo de gestão da empresa privada. Introduz o modelo de mercado em esferas da vida que estão fora do mercado. Quer dizer, tudo que está fora do mercado, tudo que eu não posso colocar no mercado para vender, eu introduzo a lógica do mercado. Introduz relações de concorrência por toda parte, né? Hoje, você o tempo todo está concorrendo com a pessoa que está do seu lado. Inclusive, efetivamente, às vezes você está num relacionamento que você descobre que você está concorrendo lá com a pessoa com quem você está se relacionando. Introduz concorrência a partir de políticas públicas. Induz o indivíduo a agir como se fosse uma empresa e, portanto, deve a responsabilidade de investir em si mesmo começa na mais terna idade. Então, hoje, a criança, você desce o elevador de manhã, o menino está indo para a aula de inglês. Daí a pouco você sobe o elevador, o menino está indo para a aula de judô. Depois ele está indo para a aula de não sei o quê. Nós estamos falando da classe, né, bastarda, digamos assim, né? Porque a classe trabalhadora está lá, o menino jogado lá no cotidiano. Então, é muito cruel, gente. Quando você entrega a política para o seu político de coração, sem, de fato, analisar qual que é a política que ele vai implementar, porque ele é obrigado a registrar um projeto de política. Nossa, estou atrasada. Um projeto de política no TRE, você concorda com a política que ele vai implementar. Pode passar. Acho que agora eu tenho que correr. Então, nós temos aí os exemplos de empreendedorismo. É um conceito-chave, né? Então, tem lá o cadeirante entregando Uber Eats, tem lá o rapaz na bicicleta do Unibanco entregando Uber Eats, e tem lá o bom que eu falo assim, perverso, né? Do empreendedorismo, porque aí ele é igual. Então, quer dizer, aqui a mulher pode ser igual. Mas olha como é que ela é igual. Cuidando de 2 filhos, né? Então, é muito cruel. É muito cruel essa lógica. Pode passar, por favor. Senão não vou chegar onde eu quero. Então, o mercado indutor de políticas públicas, até quando? Privatiza por fora e privatiza por dentro. Então, esse menino aí é um personagem que apareceu há bem tempo. A mãe teve um derrame e ele, para sobreviver, ele vendendo as roupas da mãe. E a sociedade vende isso como sucesso. A sociedade neoliberal, né? O mercado vende isso como um sucesso. Então, é a era do sem vínculo, né? Sem vínculo afetivo, sem vínculo trabalhista, sem vínculo da realidade. Isso está muito latente ultimamente, né? Haja visto os quartéis. Pode passar, por favor. Mercado, aí continua, né? Privatização por fora. Da Forbes aí, os benefícios do estresse para a produtividade. Ora, estresse não tem benefício nenhum, não, gente. Estresse adoece a gente. Estresse faz a gente ser uma forma diferente do que a gente é, uma forma acelerada, uma forma adoecida. Mas eles vendem como se o estresse fosse bom para a produtividade, para tirar mais valia, para tirar mais lucro. Pode passar, por favor. Eu não vou passar esse videozinho, não, mas ele tem lá na internet, do Portas dos Fundos, chama gamificação. Se vocês colocarem lá, vocês acham interessante. É a questão da competitividade. Você começa a competir com você mesmo.
Você compete com os outros e chega um dado momento que você começa a competir com você mesmo para sobreviver, às vezes até no emprego. No final, ele aparece isso, a pessoa começa a competir com ela mesma e ela vai perdendo os direitos dela. Depois, se vocês tiverem curiosidade, é só colocar lá Portas do Fundo, gamificação. Pode passar, Thiago, por favor. Aí é onde que eu quero chegar, né? Na política. Nós vimos lá que acho que é o segundo bilionário do Brasil, é a Fundação Lemã. Então, o que que acontece hoje? Essas fundações, elas entenderam, elas compreenderam que mais do que se achegarem, né, aos governos, elas precisam eleger seus próprios candidatos. Porque elegendo os seus próprios candidatos, eles conseguem passar suas políticas. Então, eu peguei esse ano de 2018, que eu de 2000 agora eu não fiz ainda a coleta. Então, a Tabata Amaral, por exemplo, foi eleita pela Fundação Lemã. A Fundação Lemã fez aporte financeiro na campanha dela para que ela fosse eleita. Esse rapaz ao centro, que eu esqueci o nome dele, acho que até concorreu agora a presidente, não sei. É um deputado federal eleito por Minas e eleito na Fundação Lemã. Você acha que você está votando no cara, você acha que está votando nele, mas ele está sendo impulsionado por uma fundação. O seu voto está sendo impulsionado por uma fundação. E são ditos não políticos, todos eles aí não saíram da política, negam a política, como se a gente pudesse negar a política, gente. A gente não pode negar a política, porque a política dirige a vida da gente. Esse rapaz aqui, abaixo da Tabata, também esqueci o nome dele, eu tinha anotado, mas eu não trouxe o slide, a anotação. Ele é um rapaz que tem uma deficiência. Ele não faz uma defesa do grupo das deficiências, do deficiente. Giovana, Oi. Não são esses nomes que estão aqui na lateral? Desculpa, não estou nem enxergando, verdade, Esse é a Tabata Amaral, exatamente. O Tiago Mitraldi é o do centro, o Renan Ferreirinha é o da direita, né? O rapaz de gravata. Esse Felipe Rigoni é esse que eu estou falando que ele é deficiente, no entanto, ele não faz defesa do grupo da deficiência, ele foi eleito pela Fundação Lemã para poder pautar os projetos da Fundação Lemã. E faltou o Daniel José, que é esse de São Paulo, aqui de baixo, que também foi eleito. Então, assim, são eleitos por fundações e por institutos, e que ganham a graça da gente. Pode passar. Aí tem as pautas deles, volta um pouquinho, porque também já estou acabando, volta um pouquinho as pautas, né? Então, a Tabata Amaral, ela foi eleita para trabalhar em cima da melhoria dos resultados do IDEB, para a reforma do ensino médio e para a formação de professores. Então, ela era uma pessoa que ia fazer esses enfrentamentos. O Felipe Rignon, nova lei de licitações, inovação na gestão pública e educação. O Tiago, educação, eficiência em gestão, tamanho do Estado. Tamanho, diminui. O Renan, ensino técnico profissionalizante, áreas estratégicas para o trabalhador. E pessoas brancas, bonitas, que ganham corações e mentes e se elegem com toneladas de voto. Pode passar, Tiago, por favor. E aí, eu trouxe... Só um minutinho. Célia. Eu trouxe... Eu só posso perguntar só uma coisa para você, rapidinho? Pode ser a dinâmica do... Não, com certeza. A Tabata Amaral é aquela que participou de uma sabatina onde ela arguiu um ministro de umas coisas que ele foi para uma reunião e não tinha levado nada para a pauta que ele cobra dela, ela? Tá. Não, desculpa, eu só queria confirmar, tá? Eu queria lembrar, porque o nome dela ficou muito conhecido, né? Eu me lembro desse discurso dela, fazendo essa arguição para o ministro, dizendo que como que o ministro da Educação vai para uma reunião e não leva nenhuma pauta, não tinha nada nesse sentido aí, tá? Desculpa ter te interrompido, tá? Sim. Pode continuar. Ninguém está falando que eles não são bons, não. Mas o problema deles é que eles são filiados a instituições que têm objetivos muito específicos.
Eles podem pipocar, às vezes, do nosso lado, mas o objetivo deles é estar do lado de lá. Aí eu trouxe aí o Congresso. Como é que o Congresso está hoje? Empresários e industriários. São 273 deputados, gente, de empresários e industriários. 160 fazendeiros e agronegócio. 73 dirigentes sindicais e aposentados, mas não é dirigentes sindicais do setor público, não, é do setor privado. Igrejas e evangélicos têm 66 deputados. Tem 60 deputados representando os prefeitos. 60 deputados representando os donos de rádio e TV. 50 representando os planos de saúde e laboratório privados. 44, direito das mulheres. 43, afrodescendentes. 33, escolas e universidades privadas. E quem está nos representando, gente? Quem nessa fatia está nos representando? Cadê os professores da escola pública? Cadê os representantes das associações e sindicatos das escolas públicas? Das universidades públicas? Por que nós elegemos tanta gente contra a gente? Empresários e industriários, fazendeiros de agronegócio. Pode passar, por favor. E aí um dado pior, né? Por que não estamos sendo representados? A composição da Câmara por raça. 75% é de brancos, 20% de pardos, 4% de pretos ou negros, né? 0,38% de amarelos e 0,19% de indígenas. A composição do Congresso por gênero. São 513 deputados, 77 são mulheres, gente. Como assim? Como assim só os homens vão voltar as políticas para as mulheres? 85% ou 436 são homens. Senadores, são 81 senadores. 13 são mulheres. 68 são homens, 84%. Cadê as mulheres, gente? Aqui hoje, por exemplo, tem mais mulheres do que homens assistindo. Nós temos aí 43 pessoas, deve ter muito mais mulheres do que homens assistindo. E como que a gente não consegue eleger as mulheres? Então, a política, gente, ela que vai determinar a sociedade que nós temos. Outro dia, um político comentou que os deputados que participaram da Constituinte, que fizeram a Constituição Federal de 1988, que ficaram lá dias e noites discutindo, decidindo o melhor verbo, decidindo o melhor título para o artigo, e etc., etc., 80% deles não foram reeleitos. Quer dizer, quem estava lá fazendo alguma coisa pelo Brasil não foi reeleito. Agora, quem que é reeleito? Quem que é eleito? Apareceu no WhatsApp, apareceu no YouTube, uma câmera na mão. Aí você vai lá pesquisar qual projeto que ele fez, qual projeto ele defendeu, nada. E é a política que pauta a educação, gente. É a política que pauta a saúde, é a política que pauta a segurança pública. Então, nós precisamos assumir a política. Porque a política vai pautar o nosso modo de viver. As decisões que nós vamos tomar. Pode passar, por favor. Acho que eu já estou acabando. Olha o que nós não resolvemos. Não está no currículo. A luta de classe. O mercado, por que o mercado está interessado na educação e não está interessado na fome? Por que o mercado está interessado na educação e não está interessado no racismo? Ou nos outros tipos de discriminação? Por que o mercado, por que nós, educadores, abrimos mão da nossa formação, do conhecimento que nós temos e entregamos para o técnico do banco que está lá implementando o Jovem do Futuro?
para o técnico da Fundação Ayrton Senna, que está lá implementando a política de educação. Aí eu pus esse negócio aí, alguém elogia sua roupa. Nos Estados Unidos, a pessoa responde, thank you. Na Espanha, responde graças. Na França, merci. E no Brasil, a gente fala assim, foi R$10 na feirinha. Quer dizer, que viralatismo é esse? Eu estudo, estudar dói. Hoje eu estava falando com uma pessoa que ela falou assim, meu filho não quer estudar. Eu falei, estudar dói. Dói a coluna, dói as nádegas, dói porque você tem que sentar e você tem que escrever, o seu olho dói a cabeça. E a gente entrega o conhecimento que a gente tem, a gente permite que o outro dirija o nosso conhecimento dentro da escola e que paute os nossos interesses dentro da escola. E a gente não resolveu coisas mínimas na sociedade. A gente não resolveu a questão da fome, gente. A gente não resolveu a questão do racismo. A gente está vendo isso muito com o Nordeste, né? A gente não resolveu a questão da gente olhar para a gente e ver o quanto a gente é importante, o quanto a gente tem valor na educação e quanto que a gente pode, através das decisões políticas que nós tomamos, modificar e melhorar a qualidade da educação que nós temos. Pode passar. Então, bom, aí terminando, eu gostaria de deixar alguns conselhos, né? Se o conselho fosse bom, não dava, vendia, mas eu vou deixar. Não desista da política e não menospreze o poder do seu voto. Eu sei que nós já tivemos uma eleição, mas eu falo isso independente do ano que for, porque eu acho que, né, eleição é uma forma de representatividade, a gente vai ter sempre. Tem um jogador de basquete que na última eleição, na penúltima eleição dos Estados Unidos, né, ele fez a seguinte campanha, vote ou morra. É mais ou menos o que a gente está vivendo aqui no Brasil. Estamos nesse nível. Vote ou perca todos os seus direitos. Cada vez que você não vai às urnas, cada vez que você resolve escolher o pastor, o militar, o médico, e não vota nos partidos e pessoas que historicamente defendem nossos direitos, somos expropriados desses direitos. Pode passar. Não caia no engodo que o empreendedorismo, eufemismo de empregabilidade dos anos 90, não caia no engodo do empreendedorismo, que é um eufemismo de empregabilidade dos anos 90. Ninguém deve ser empreendedor de si mesmo, gente. Na sociedade capitalista, o empreendedor de si mesmo é um trabalhador sem proteção social, sem direito trabalhista, sem associação. O capitalismo quer jogar a culpa do desemprego no trabalhador, como se ele não tivesse estudado o suficiente para alcançar um emprego melhor, mas não é isso, gente. São as escolhas. As escolhas políticas que fazemos, elas determinam as políticas públicas que são implementadas na nossa sociedade. E a gente adoece e adoece os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, em função dessa política pública. Pode passar. Defender a escola pública de gestão pública, gente. Muitos atores da sociedade civil têm se arvorado na defesa da escola pública, mas, na verdade, os interesses desses agentes não é a manutenção da escola pública de gestão pública. Seus objetivos são desqualificar a escola pública e depois dizer que eles podem fazer diferente. Para quê, gente? Para que banco vai se infiltrar dentro da escola? Para que Fundação Ayrton Senna, todos para a educação é lindo, né? Você fala assim, poxa, todo mundo pela educação, mas qual educação? É essa que está aí? Que destrói a pessoa? Na verdade, por trás disso, temos algo pior. O intuito desses institutos é construir um projeto de sociedade onde perpetue a desigualdade na divisão social do trabalho, onde seus filhos continuem a ocupar os cargos de chefia, os cargos nas políticas, e os filhos da classe trabalhadores fiquem com os desempregos. Então é isso, gente. A política é isso. Se eu não escolho, se eu não pesquiso, se eu não dedico ao conhecimento, se eu não discuto política 365 dias por ano, eu deixo para discutir política na véspera da eleição e vou inflamada por aqueles políticos já indicados, eu tenho essa sociedade que hoje eu tenho. Pode passar, por favor. E aí, eu agradeço, fiquem todos bem, e a vacina da Covid está em dia?
A Covid está voltando com tudo, previna-se. Então é isso, gente. Obrigada e desculpa alguma coisa, mas é